Você foi enganado. Desde o momento em que você abriu os olhos pela primeira vez, foi condicionado a obedecer, a se encaixar, a aceitar a mediocridade como destino. Te ensinaram a ser pequeno, a não sonhar alto, a esperar pelo momento certo, como se o tempo fosse uma bênção concedida aos fracos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mundo não respeita quem espera. Ele se curva diante de quem constrói. Esse vídeo não é sobre motivação barata, é sobre guerra. A guerra que está acontecendo agora dentro da sua mente. E se você não aprender a dominar sua mentalidade, a programar sua mente como os visionários fazem, você vai continuar sendo só mais um no meio da multidão. Hoje, você vai entender por que ainda está preso, por que não rompeu ciclos e como mudar isso com estratégias reais, mentais, filosóficas e comportamentais. Esse é o manual da revolução interna, a reprogramação completa da sua mentalidade. Porque ou você se torna um visionário, ou será apenas mais uma peça descartável no jogo de alguém. A verdade é simples, mas brutal. Você não foi ensinado a vencer. Foi treinado para obedecer, repetir, sobreviver. Desde cedo, a sociedade coloca grilhões invisíveis na sua mente. Não sonhe tão alto. Isso não é para você. Seja realista. Vai com calma. Não tenta ser diferente. Essas frases não são conselhos, são programações. Linhas de código instaladas no seu cérebro, como um vírus. E qual o resultado? Um exército de adultos frustrados, com a alma anestesiada, vivendo em piloto automático. Você nasceu com potencial, mas o ambiente, sua família, escola, cultura, moldou sua mente com base em medo, escassez e sobrevivência. Você não foi programado para crescer, foi treinado para se conformar. Seu cérebro aprendeu que segurança é mais importante que liberdade. Mas sabe o que mais? Segurança é a prisão mais confortável que existe. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, passou 25 anos estudando os homens mais ricos da história. E ele descobriu algo que ninguém queria admitir. O maior bloqueio para o sucesso não é a falta de oportunidades. É a programação mental que diz: você não pode. Barnes, o assistente de Edison, não tinha dinheiro, contatos, nem conhecimento técnico. Mas ele tinha algo que 99% das pessoas não têm: decisão interna inabalável. Ele reprogramou sua mente para acreditar que era possível e entrou para a história. Agora pensa, quantas vezes você duvidou de si mesmo? Quantas vezes você nem tentou porque já se via fracassando? Isso não é você, é o seu condicionamento. Mas aqui está a boa notícia. Tudo que foi programado pode ser reprogramado. A partir de hoje, você vai começar a destruir essa versão fraca que te ensinaram a ser. Você vai instalar um novo sistema, baseado em visão, foco, coragem, propósito. Mas calma, porque no próximo bloco você vai entender o que realmente te aprisiona. E nem percebe. Você já se perguntou por que, mesmo querendo mudar, algo te puxa de volta? Por que você sempre começa com tudo e termina com nada? A resposta é cruel, mas libertadora. Você está preso. Preso em uma prisão invisível construída com ideias que você nunca escolheu. E o pior, você acha que essa prisão é a realidade. A mente humana foi moldada para economizar energia. Ela se apega ao conhecido, ao confortável, mesmo que isso te destrua. Você foi treinado para ser previsível, para seguir o script. Nasça, estude, arrume um emprego qualquer, pague contas, espere pelo final de semana, repita e morra com arrependimentos. Esse é o roteiro padrão da mediocridade. E se você não acordar, vai seguir esse caminho até o fim. Sua mentalidade foi moldada para evitar o desconforto. Mas o desconforto é o único lugar onde o crescimento acontece. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, humilhado, esquecido, ridicularizado. Mas ele voltou, e voltou mais perigoso. Por quê? Porque no exílio, ele quebrou a prisão mental que dizia: você precisa da aprovação dos outros para ter valor. Ele reconstruiu não só a Apple, mas a própria identidade. Ele parou de buscar aceitação e começou a moldar o mundo à sua visão. Jobs entendeu:
A maior prisão é a de tentar se encaixar onde você nasceu para liderar. Agora olha para sua vida. Quantas decisões você tomou por medo de julgamento? Quantos sonhos você enterrou só porque alguém disse que era difícil demais? Você precisa entender. Toda vez que você se cala, se limita, se sabota, está alimentando a prisão. A boa notícia? Essa cela não tem cadeado. A chave está na sua mão, mas exige coragem para virar. E no próximo capítulo, eu vou te mostrar o poder do pensamento visionário, a habilidade que separa os que vivem do que sobra, dos que constroem o impossível. A maioria vive para repetir, os visionários vivem para criar. Essa é a diferença brutal entre quem segue e quem lidera. Pensamento visionário não é sobre prever o futuro, é sobre criar o futuro. E só quem domina essa habilidade constrói legado. O pensamento visionário é a capacidade de enxergar além da realidade visível. Ter a habilidade de imaginar o que ninguém vê e agir como se já fosse real. Mas atenção, visionários não sonham, eles projetam, eles não apenas desejam, eles desenham mentalmente o que vão conquistar e depois constroem. Enquanto os outros esperam o mundo mudar, o visionário muda primeiro por dentro, e então o mundo muda ao redor dele. Em 1903, 2 irmãos sem dinheiro, sem diploma, sem apoio e sem nenhum aval acadêmico, decidiram que fariam o ser humano voar. Wilbur e Orville Wright foram ridicularizados, chamados de loucos, sonhadores, irresponsáveis. Mas tinham algo que os críticos jamais entenderiam: uma visão inabalável. Eles viam o invisível, visualizavam cada detalhe da máquina antes que ela existisse. Enquanto o mundo ria, eles construíam. E no dia 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, Carolina do Norte, o homem voou pela primeira vez. Não foi mágica, foi pensamento visionário em ação. Agora pensa, qual é a sua visão? Você consegue enxergar o futuro que quer com nitidez, com força, com detalhes, ou sua mente só consegue repetir a desgraça do passado? Sem visão, você se torna escravo da realidade dos outros, mas com visão, você se transforma no arquiteto do seu destino. A partir de agora, você precisa treinar sua mente para projetar, visualizar com intensidade, sentir com antecipação, agir como se já fosse real, porque só existe um futuro para quem não tem visão, a repetição eterna do presente. E no próximo capítulo, você vai descobrir como Henry Ford usou essa mentalidade invisível para criar a revolução automotiva, antes mesmo de construir o primeiro carro, antes de existir um motor, antes de existir uma linha de montagem, antes de existir qualquer carro. Já existia a mente de Henry Ford, projetando tudo isso. O que fez de Ford um dos maiores visionários da história não foi a engenharia, foi a mentalidade. Ele acreditava com convicção brutal que poderia colocar o mundo sobre rodas, mesmo quando ninguém acreditava. A maioria das pessoas quer prova antes da crença, mas os visionários vivem o oposto. Eles acreditam antes de qualquer prova. Henry Ford falava: se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Ele entendia que tudo começa com o que você decide acreditar. Antes da inovação externa, existe uma convicção interna. Ford não apenas visualizou o carro popular, ele decidiu que faria isso acontecer, custasse o que custasse. E foi essa decisão que construiu um império. Quando Ford decidiu criar um motor V8 em bloco único, todos os engenheiros disseram que era impossível. Isso desafia as leis da física, diziam. É impraticável, afirmavam. Não pode ser feito. Ford ouviu e respondeu com frieza: façam, continuem tentando até dar certo. Meses se passaram, fracassos vieram, equipes desmoronaram. Mas ele não recuou. E um dia o impossível aconteceu. O V8 foi construído. E com isso, Ford reescreveu as leis do mercado automotivo. Não foi sorte, não foi acaso. Foi a força de uma mente que se recusa a aceitar o impossível. Agora me escuta com atenção. Quantas vezes você desistiu só porque alguém disse,
Isso não dá certo. Quantas ideias você matou antes mesmo de tentar? A mentalidade de Henry Ford ensina uma lei universal. A realidade se curva diante da mente que não recua. Se você quer criar algo grandioso, um negócio, uma carreira, um legado, você precisa primeiro construir o motor invisível, sua convicção, porque a máquina só nasce depois que a mente acredita. No próximo capítulo, vamos para um dos maiores inimigos do pensamento visionário: as crenças limitantes que silenciosamente sabotam tudo que você tenta construir. Não é a falta de talento, não é a falta de tempo, não é a falta de oportunidade. É o que você acredita sobre si mesmo. A sua mente pode ser um trampolim ou uma prisão, e a maioria das pessoas está sendo destruída não por inimigos externos, mas por pensamentos envenenados que vivem dentro da própria cabeça. Crença limitante é uma convicção que você aceita como verdade absoluta, mesmo que nunca tenha sido testada. Ela age como um código oculto no seu cérebro, sabotando tudo. Eu não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Já é tarde demais. Eu não tenho o perfil. Essas frases se repetem silenciosamente, e cada repetição cava um buraco mais fundo dentro de você. Resultado: você se auto-sabota sem perceber. Desiste antes de começar. Fracassa antes mesmo de lutar. Napoleon Hill conta em Pense e Enriqueça a história de um homem chamado R.U. Darby. Darby escavou durante meses em busca de ouro. Quando estava a poucos metros de atingir a veia principal, desistiu. Vendeu os equipamentos por migalhas. O novo dono contratou um engenheiro e encontrou a maior mina de ouro da região, a apenas 3 pés de onde Darby havia parado. Darby fracassou porque acreditava que não era para ele. O ouro não estava escondido no solo. Estava bloqueado pela sua crença limitante. Agora seja brutalmente honesto. Qual é a mentira que você repete para si mesmo? Qual é a história que você inventou para justificar sua estagnação? Desconstruir uma crença é o primeiro passo para reescrever seu destino. E isso começa com uma escolha: parar de se identificar com a versão fraca de quem você era e começar a agir como a versão poderosa de quem você quer ser. Acredite, a maioria das pessoas não precisa de motivação, precisa de um funeral simbólico para enterrar a velha identidade que já não serve mais. No próximo capítulo, vamos ativar uma arma mental que os visionários usam todos os dias: a filosofia estoica, um escudo invisível contra distração, medo e caos. No caos, a maioria surta. No caos, o visionário silencia. A diferença? O visionário tem uma arma mental que os fracos ignoram: o estoicismo. Uma filosofia criada há mais de 2000 anos, mas que hoje é usada por CEOs, líderes, atletas de elite e bilionários para manter o foco, a clareza e o domínio emocional. O estoicismo ensina uma verdade brutal: você não controla o que acontece com você, mas controla totalmente como você reage a isso. Enquanto o mundo grita, o estoico respira. Enquanto os fracos reclamam, o estoico age. Enquanto os distraídos se perdem em emoções, o estoico permanece centrado, frio, letal. O estoicismo é o sistema operacional dos visionários, uma filosofia de guerra mental, não de contemplação. Epicteto era um escravo. Não tinha liberdade, não tinha bens, não tinha motivos para acreditar em si mesmo, mas tinha algo que ninguém podia tirar dele: domínio da própria mente. Ele escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Séculos depois, figuras como Marcos Aurelius, imperador de Roma, usaram esses princípios para liderar com sabedoria, mesmo cercado de traições e ameaças. Agora avança para o presente. Tim Ferriss, Ryan Holiday, Naval Ravikant, Jocko Willink, Jeff Bezos, todos estudam e aplicam os princípios estoicos. Por quê? Porque no mundo real, quem domina as próprias emoções, domina os resultados. Você quer ser imparável? Comece por aqui. 1. Controle o que você pode. Ignore o resto. 2. Aceite a dor como parte do processo. Não reclame. Use. 3. Pratique o desapego.
Nada nem ninguém define seu valor. O estoicismo não vai te tornar zen, vai te tornar perigoso, indestrutível, incontrolável emocionalmente, porque enquanto os fracos colapsam sob pressão, os visionários crescem na tempestade. E no próximo capítulo, você vai ver como Jeff Bezos dominou essa mentalidade e criou um império jogando um jogo que quase ninguém tem coragem de jogar, o jogo de longo prazo. A maioria das pessoas vive no curto prazo, querem prazer instantâneo, resultados agora, sucesso amanhã. Mas os visionários jogam um jogo diferente. Eles enxergam 10, 20, 30 anos à frente e constroem como se já soubessem que vão vencer, mesmo quando tudo ainda parece dar errado. Esse é o segredo brutal por trás de todos os impérios. O jogo de longo prazo. O cérebro humano odeia esperar. Ele foi programado para buscar recompensa imediata, mas sucesso real, liberdade real, legado real, são frutos que só crescem com tempo, paciência e consistência. Quem vive para resultados rápidos, vive pulando de galho em galho. Quem joga no longo prazo, constrói raízes profundas, e raízes profundas não se abalam com tempestade. Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994, em uma garagem. O plano? Construir a maior livraria do mundo online. Mas Bezos sabia, o que ele queria não era vender livros, era dominar a infraestrutura global de consumo. Sabe quanto tempo a Amazon levou para dar lucro? 6 anos. 6 anos ouvindo que era um fracasso. 6 anos sendo ridicularizado por Wall Street. 6 anos sendo chamado de doido da internet. Mas Bezos dizia, estamos plantando sementes e vamos colher por décadas. Hoje, a Amazon é uma das empresas mais valiosas do planeta. E Jeff Bezos, um dos homens mais influentes da história moderna. Não foi genialidade, foi visão plus, disciplina, plus, paciência brutal. Agora responde, você está construindo algo que vai durar 10 anos? Ou está correndo atrás de atalhos que vão te deixar no mesmo lugar daqui a 3 meses? Se a sua vida parece estar parada, talvez não seja falta de ação, talvez seja falta de direção de longo prazo. Pare de plantar sementes e arrancar no dia seguinte para ver se cresceu. Quer ser lembrado? Quer construir algo gigantesco? Jogue o jogo de décadas, porque quem pensa em anos vai sempre dominar quem vive no agora. E no próximo capítulo, vamos mergulhar no combustível dessa jornada longa, a disciplina brutal, o músculo invisível que sustenta toda a construção duradoura. Motivação é emoção. Disciplina é decisão. A maioria vive esperando sentir vontade. Os visionários vivem em guerra com as vontades. Disciplina é o músculo invisível que levanta impérios. É o que faz você continuar, mesmo quando ninguém mais está vendo. Disciplina é a habilidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Ela não nasce com você. Ela é construída a cada escolha difícil, a cada manhã em que você levanta sem vontade, a cada meta que você cumpre no silêncio. E quanto mais você treina essa força, mais você se torna imparável, porque disciplina é liberdade. É ela que te dá poder sobre seus hábitos, sua rotina, sua mente, seu corpo, sua vida. Jocko Willink, ex-Navy SEAL, autor e mentor de alta performance, resume assim: a disciplina é a arma mais poderosa que existe. A liberdade está do outro lado da disciplina. Jocko acorda todos os dias às 4h30 da manhã. Treina, trabalha, cria. E quando perguntam como ele mantém isso há décadas, ele responde: eu não espero estar motivado, eu apenas ajo, todos os dias. Ponto. É assim que soldados viram líderes. É assim que empresas viram impérios. É assim que você transforma uma mente fraca em uma mente indestrutível. Quer mudar de vida de verdade? Então, pare de depender da emoção do momento. Crie um sistema, uma rotina, um código de conduta pessoal. Comece pequeno. Acorde no mesmo horário, todos os dias. Faça o que prometeu, mesmo cansado. Honre sua palavra como se fosse contrato. Cada ato de disciplina é um voto na sua nova identidade. E com o tempo, você não apenas faz,
você se torna. No próximo capítulo, você vai aprender a usar a mente como radar do impossível. A visualização estratégica, como os visionários enxergam o invisível antes que o mundo veja. A maioria só acredita quando vê. O visionário vê antes de acreditar ser possível. Essa é a diferença. E essa é a arma secreta que a maioria ignora. A visualização estratégica. Não é mágica. Não é lei da atração sem ação. É neurociência, foco e construção intencional da realidade. A mente não distingue o que é real do que é intensamente visualizado. Quando você imagina com clareza, intensidade e repetição, seu cérebro começa a se comportar como se aquilo já estivesse acontecendo. Você começa a agir de forma diferente, atraindo, percebendo e criando oportunidades que antes passavam despercebidas. Visionários usam isso como ferramenta de guerra. Eles visualizam o produto antes do protótipo, o palco antes da plateia, o resultado antes da ação. Não é sobre ver para crer, é sobre crer até ver. Arnold Schwarzenegger usou visualização antes de se tornar Mr. Olímpia. Ele dizia: "Eu já me via com o troféu na mão. Eu sentia o peso, ouvia a plateia, vivia aquilo antes mesmo de acontecer." E isso não parou ali. Arnold visualizou sua carreira como ator, governador, e construiu cada etapa com clareza mental absurda. A visualização foi a semente mental de um império físico e político. Como aplicar isso agora? 1. Defina sua visão com clareza. Não adianta dizer "quero ser rico". Diga: "Eu vou construir um negócio que fatura X e impacta Y pessoas com liberdade total." 2. Visualize todos os dias. Sinta, veja, ouça, respire aquilo. 3. Haja como se já fosse real. Não espere as condições perfeitas. Crie elas com um comportamento consistente. Se você não enxerga onde quer chegar, vai viver perdido, sendo usado no plano de alguém que visualizou melhor que você. E no último capítulo, chegou a hora de decisão. Ou você muda agora, ou será esquecido. Chegou o ponto de ruptura. O momento onde o seu eu de hoje encontra o seu eu do futuro. E um dos dois vai morrer. Ou você mata o velho padrão agora, ou será condenado a repetir esse ciclo para o resto da sua vida. Não existe meio termo. Não existe quase mudança. Ou você decide, ou você desaparece. A mente humana se move por decisões emocionais. Mas o que separa os fracos dos fortes é o que vem depois da emoção. Todo mundo se empolga. Poucos sustentam. E sabe por quê? Porque tomar uma decisão verdadeira exige algo brutal. Queimar a ponte. Não deixar caminho de volta. Não aceitar o plano B. Não negociar com a velha versão. Mudar exige morrer para o passado e renascer com uma nova identidade. Quando Elon Musk vendeu o PayPal, ele poderia ter se aposentado, milionário, tranquilo, confortável, mas ele decidiu arriscar tudo. Investiu em 2 ideias que o mundo inteiro achava loucura: carros elétricos, foguetes reutilizáveis. Tesla quase quebrou. SpaceX explodiu. Ele perdeu noites, saúde, dinheiro, apoio, mas não recuou. Por quê? Porque ele já tinha decidido. Não era mais sobre dinheiro, era sobre legado, sobre impacto, sobre visão. E visionários de verdade não pedem permissão. Eles constroem. Você chegou até aqui por um motivo. Algo dentro de você está cansado de sobreviver. Algo dentro de você quer explodir os limites, quebrar os ciclos, provar que nasceu para mais. Mas a pergunta agora não é: você quer mudar? A pergunta é: você está disposto a decidir agora? Ou vai continuar sendo só mais um? Porque o tempo não para. E o mundo não espera. Você será lembrado como alguém que venceu. Ou esquecido como mais um que prometeu e não fez. Você não foi ensinado a vencer. Mas agora você sabe como reprogramar sua mente. Você viu como os gigantes pensam, agem, constroem. Você entendeu que tudo começa dentro, que a disciplina supera a emoção, que visão vale mais que talento, que crenças limitantes são vírus mentais e que a decisão é tudo. Agora a escolha é sua. Continue vivendo como você sempre viveu.
ou se torne a versão brutalmente poderosa de quem você nasceu para ser. Ninguém vai fazer isso por você. Decida agora quem você quer ser. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, compartilhe. Alguém que você ama também precisa dessa mensagem. Mas mais importante do que clicar é agir.